E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha e eu tô muito feliz de estar aqui hoje comunicando para você. Há algum tempo atrás, algumas semaninhas atrás, eu propus no meu coração em compartilhar de uma maneira prática, didática, simples, a leitura da Bíblia Sagrada. E é por isso que eu tô hoje aqui. E antes que você ache assim, esse vídeo não é para mim, eu não tô afim de ler a Bíblia, não. Eu te convido a ficar, sabe? Talvez esse seja o começo. Talvez ao começar, você perceba que sim, isso é para você. Porque fala sobre você, fala sobre o Deus que te criou, enfim. É bem importante, gente. Eu te pediria pelo menos 2 minutos da sua atenção, tá? 2 minutos, depois de 2 minutos você ficar entediado assim com o vídeo, aí você pode passar. Coloca aí na velocidade de 1,5, vai vendo, enfim, me assiste. E depois se dá sua impressão, tá bom? Aí não precisa voltar mais não, mas eu acho, com a certeza absoluta que você volta e que a gente vai caminhar junto nessa leitura. No vídeo número 1, eu expliquei um pouquinho da minha motivação e esse é o vídeo número 2 dessa série, é mais sério isso aqui, tá? E nesse vídeo número 2, eu queria, antes da gente começar a ler a Bíblia propriamente, falar pra você o seguinte: dá pra confiar na Bíblia? Porque já que a gente vai ler, passar dias lendo, né? Eu preciso saber, nesse book aqui, esse livrinho aqui, dá pra confiar? Então, baseado nisso, nesse questionamento, a gente traçou aqui, sempre tem um resuminho aqui, que é para não me perder no que eu quero falar para você. A gente traçou aqui alguns pontos que eu quero conversar contigo. Primeiro, seguinte, minha opinião, a Bíblia obviamente é infalível, é inerrante, a Bíblia ela é totalmente confiável. Mas aí eu não posso simplesmente dizer para você assim, confie na Bíblia porque eu estou dizendo que é para confiar. Confie na Bíblia porque eu confio. Na realidade, eu até posso dizer, mas se isso vai surtir ou não algum efeito em você, aí já é uma outra coisa que muito possivelmente não vai surtir. Porque a gente sente uma necessidade, sabe, de se apegar a algo. O ser humano é assim, né? E daí eu poderia dizer para você que o primeiro ponto é a fé. Então você precisa ter fé que a Bíblia é confiável. Eu creio porque eu tenho fé nela, em quem a inspirou, que é o próprio Deus, e em tudo que está escrito ali. Mas e se você estiver falando com alguém que não tem fé? Não tem fé. E se você não tiver essa fé? Não estou falando fé em Deus em si, né? Mas fé na Bíblia. Se você for uma daquelas pessoas ou conhecer alguém que é daqueles que fala assim, mas já se passaram tantos anos e tantas traduções, muita coisa pode ter mudado e se perdido. Aí eu queria dar algumas bases, tanto para você entender o porquê ela é confiável, como para você poder explicar para outras pessoas o porquê que a Bíblia é confiável. Simbora então? Primeiro ponto, de evidência, tá? Peguei alguns, não peguei tudo. Não peguei tudo. Senão a gente ia ter bastante coisa aqui, sério mesmo. Primeiro ponto, e você pode pesquisar mais depois sobre isso, são os pergaminhos do Mar Morto. Em 1947, ali aproximadamente, um pouquinho ali depois da Segunda Guerra, né? Ou é durante, depois, né? Segunda Guerra, 1940. Na minha cabeça, a Segunda Guerra Mundial aconteceu só em 1945, gente. É como se só fosse um ano. E eu tenho essa data gravada. Então, se 47 ainda estava acontecendo, se já terminou, eu fico um pouco na dúvida, confesso. Perdoe-me, eu preciso melhorar em história. Mas em 1947, aproximadamente, foram encontrados alguns escritos que datam de mais ou menos 100 anos antes de Cristo. Então, encontraram em 1947 pedaço de pergaminho que teria um texto que seria do equivalente a 100 anos, considerando a gramática, a escrita, 100 anos antes de Cristo. Cara, isso é assim, é muito tempo. 1947, tu soma mais 100 antes, então é mais de 2.000 anos. E esse pergaminho tinha pedaço assim, intacto dele. Então encontraram. E lá nesse pergaminho continha todos os livros do Antigo Testamento. Todos, com exceção, todos com exceção, enfim, mas com exceção de Neemias e Esther. Eu fui olhar aqui para não falar errado. Com exceção de Neemias e Esther, mas todos os livros do Antigo Testamento estavam lá. E assim, gente, o mais próximo que a gente tinha, a cópia mais antiga que a gente tinha até então, era uma cópia que era de 900 depois de Cristo. Então a gente acha, quando a gente acha o pergaminho de 100 anos a ser, é como se a gente estivesse achando, podendo comparar a Bíblia de hoje com uma Bíblia de 1.000 anos atrás. E pasmem, quando foram comparar esses 1.000 anos de diferença do mesmo texto escrito, você diz assim, mas a Bíblia, quando vai passando o tempo, vai atualizando, o pessoal vai mudando e muda muita coisa, né? A diferença era de cerca de 5% apenas. Era tipo assim, era coisa gramatical. É tipo, hoje, se eu ler a Bíblia no português de hoje e comparar com a de 20 anos atrás, talvez eu encontre até mais diferença, porque a nossa gramática, ela mudou. Então, a diferença que foi encontrada não foi de sentido, o que muda não é o sentido do que está escrito. Isso é muito respeitado por todos os copistas. O que muda são as palavras de acordo com a gramática daquele momento. Então, por exemplo, se comparar a Bíblia em português e inglês, elas serão totalmente diferentes. Mas não o sentido do que está sendo escrito ali. Mas as palavras, porque são idiomas diferentes. Então, o que aconteceu nesse passado tempo, nessas traduções, é que o texto ele foi se adaptando à gramática daquele período, foi se adaptando ao idioma que ele estava sendo escrito, mas a sua essência permaneceu a mesma. E esse pergaminho do Mar Morto, ele evidencia muito isso, que Deus ele é muito fiel com a sua
a palavra. Ele não deixa que ela vá se perdendo, sabe? Então, era o mesmo conteúdo praticamente, mesmo depois de mais de 1000 anos. Cara, isso é assim, é surreal. E daí a gente pode continuar. Além desse pergaminho, tem mais coisas de arqueologia. Por exemplo, tem muita coisa que está escrita na Bíblia e que a gente consegue achar. Achar mesmo, assim, olhar, contemplar. Tipo assim, o Areópago de Paulo, que está lá, escrito lá em Atos, capítulo 17, versículo 22 até 28. Ele existe lá em Atenas, na Grécia. Tem muitos lugares que Lucas, é aquele que eu falei. Eu não sei se eu falei de Lucas nesse vídeo, mas enfim, Lucas ele fala assim. É muito legal o início do Evangelho de Lucas, que ele diz assim: eu pesquisei, eu investiguei, eu fui a fundo para ver se tudo isso que estava sendo ensinado para a gente era real, ou a Teófilo. Ele está escrevendo essa carta para Teófilo. Ele fala assim: eu pesquisei. E Lucas fez o que muitos historiadores fizeram ao longo do tempo. Pesquisaram e viram, tipo, isso tudo é muito real. E é por isso que eu estou escrevendo sobre isso. E muitos dos lugares que Lucas escreveu, no livro de Atos, muitos dos países, muitas das cidades, muitas das províncias, elas existem e elas já foram comprovadas, que elas existem e existem nos dias atuais. Aí, quando a gente vai para o Antigo Testamento, né? Porque Atos é Novo Testamento. Quando a gente vai para o Antigo, são civilizações ainda mais antigas. E daí tem algumas que a gente consegue, de cara, já dizer assim, existiu. Tipo assim, o Egito. Existiu, a gente sabe. As histórias se completam ali. Mas, por exemplo, quando a gente fala do dilúvio lá de Noé, quando a gente vai em outras culturas, em outros povos, a gente vê histórias muito similares àquela que a Bíblia narra como sendo um dilúvio. Então, tipo assim, é só o jeito do povo contar aquela história que é um pouco diferente, mas eles falam praticamente da mesma história. Então, isso já é uma evidência que algo como aquilo aconteceu. E tem um povo que eu até marquei aqui, chama os hititas. Quando a gente vai ler lá em Gênesis, tá falando midianitas, jebuseus, tem uma hora que ele vai falar hititas. Gênesis fala dos hititas, Êxodo fala dos hititas. E por muito tempo não se tinha evidência nenhuma que esse povo viveu. E daí como eu falei, a Bíblia ela é inerrante, né? Por quê? Porque se um centavo dela se tiver errado, a pessoa já quer colocar em discreto toda ela. E por muito tempo, algumas pessoas tentavam usar o fato desse povo ser citado e dele aparentemente não existir como evidência de que a Bíblia era uma farsa, uma mentira. Só que daí, ai, minha bateria, espero que não interrompa o vídeo, mas enfim. Aí, por muito tempo, o povo quis usar isso como uma evidência de que a Bíblia poderia ter errado em algum ponto. Só que daí, há algum tempo atrás, eu não anotei aqui quantos anos atrás, mas um arqueólogo alemão chamado Hugo Winkler, ele achou, gente, a capital Equipe. É as ruínas da cidade de Atusa. E quando esse cara achou, ele não achou só, tipo assim, a capital. Ele achou mais de 10.000 tábuas escritas. Então, tipo assim, uma coisa que o pessoal achava que não existia, que é citado lá no livro de Gênesis. Lá no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, que cita esse povo. Ele achou a capital. Ele achou escrito. Ó, é tanta evidência que esse povo existiu, que se você quiser hoje aprender o dialeto tá? Tem tanta coisa escrita que você consegue aprender a escrever na linguagem deles. Pra você ter uma noção, assim, de o tanto de coisa que achou. Então, é tipo assim, é muito real. Tem muita evidência de que o que está escrito ali é verdadeiro. Tem muito mais evidência do que qualquer outra coisa assim, na história. Isso, assim, eu dando a minha opinião, né? Talvez um historiador diga que é pouco ainda. Mas considerando o tempo e a distância, tem muita evidência, sério mesmo. E aí, falando cientificamente, né? Não vamos falar só de história, de arqueologia, mas falando da ciência. Tem um texto muito legal que eu quero ler com você, lá em Jó, capítulo 26, versículo 7. Vamos ler a Bíblia junto. Jó, capítulo 26, versículo 7. Se tiver com a Bíblia aí por perto, vai lá, abre. Se não tiver, você pode parar, vou pausar, parar não, pausa o vídeo, vai lá, pega a tua Bíblia, ou então pesquisa, anota e pesquisa depois. Se você não quiser agora assistir, você vai anota para depois você pesquisar. Mas Jó, capítulo 26, versículo 7, a Bíblia diz assim, ó. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Jó é um dos livros, é o livro mais antigo da Bíblia, tipo, que foi escrito bem, trata de um tempo, assim, ele foi escrito antes de Gênesis até. Jó é o mais antigo de todos os livros da Bíblia, assim. Apesar da história dele acontecer depois do que está registrado em Gênesis, mas Jó é um livro bem antigo. E Jó vai falar sobre isso, que Deus, está falando de Deus, ele estende os céus sobre o norte, sobre o espaço vazio. Ele suspende a terra sobre o nada. Jó estava falando da gravidade, gente. E daí, quando você vai estudar a história, você vai ver que por muito tempo, várias culturas, cada um achava uma coisa diferente. Tipo, os gregos achavam que Zeus tinha condenado um deus, que eu anotei o nome aqui. Atlas, eu acho que é Atlas, eu não anotei. Mas eu acho que é Atlas. Os gregos achavam que Zeus tinha condenado o Atlas a segurar o mundo. Se você pesquisar Atlas, você vai ver uma estátua de um homem com um globo assim nas costas. Já tinham entendido que a Terra era redonda, né? E daí a galera achava que Atlas era, tipo, o deus responsável por segurar o mundo. Tem algumas mitologias ou histórias de alguns povos que acreditam que há colunas, assim, sustentando o universo e tal. E depois de muito tempo se passar, as pessoas descobriram, tipo assim, Newton, né? Famosão, Newton, você deve conhecer, Enem, bater na porta aí. Newton afirma assim,
Não, gente, não tem nada segurando a Terra, não. É gravidade. A questão do Sol, os planetas, enfim, ela fica ali orbitando em torno do Sol e ela não cai. Mas não tem nada segurando ela. Só que Jó, o livro de Jó, eu ia dizer o Evangelho, o livro de Jó já falava sobre isso há milhares de anos atrás. Tipo assim, ela se estende no vazio, ela tá suspensa, não tem nada segurando. Então a Bíblia já falava o que Newton confirmou nas leis dele. Não tem nada segurando a Terra. É Deus, é o próprio Deus que fez isso. Então, assim, esse é só um dos pontos. Pode ter diversos outros que eu poderia aqui ir mencionando para vocês e iria esgotar, ia ficar um vídeo longão, mas eu queria te convidar. Pesquisa em outros vídeos. Pô, dá para confiar na Bíblia, a evidência de que está escrito na Bíblia é real. E você vai ver, tem uma infinidade, assim como a Bíblia tem uma infinidade de textos, tem uma infinidade de demonstrações de que o que está escrito na Bíblia é realidade, é uma verdade. E há várias evidências disso. Enfim, por esses motivos que eu acabei de citar, e também porque eu tenho muita fé naquilo que está escrito na Bíblia. Eu acredito que a Bíblia lá é confiável, sim, dá para confiar. E é por isso que o meu convite para você é, já que ela é tão confiável e que ela traz tantas informações legais pra gente, simbora ler a Bíblia juntos?